Deus é verdadeiro. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é justo. Deus é justo. Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Conhece Conhece o coração e a intenção de cada um neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Botar a mão sobre a sua cabeça, diga comigo: eu sou Eu a tocha tocha do avivamento. do avivamento. Deus usará a tempo e a fora de tempo para apregoar as boas novas, para levar a soltura de prisões, aos presos, para quebrar a algema dos que se encontram cativos, para levar a salvação do Senhor em famílias, cidades, continentes, em nome de Jesus, por onde passarmos, em nome de Jesus, eu estou com verdade santa, do Senhor Jesus, sobre a minha vida, enquanto viver, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, ao capítulo 4, versículo 16 ao versículo 20. Neemias, capítulo 4, versículo 16 ao 20. Queridos, Deus tem feito coisas grandiosas entre nós. Deus tem feito coisas maravilhosas. Há esses dias, o Senhor trouxe a cura da irmã Fabíola. Foi uma bênção, né, irmã? Aí, agora, neste final de semana foi muito grande. Outro também foi o poder de Deus. Ainda ontem nós estávamos ministrando cura interior. O Espírito Santo muito falou conosco. Sabe? É normal que o indivíduo queira ficar nervoso, sim, porque a obra de Deus está sendo feita. E se você tiver alguma certeza se a obra de Deus tem sido feita ou não, olha para dentro da sua vida, olha para dentro de você próprio. Você chegou aqui e chegou de uma forma, hoje você se encontra de outra forma. Eu não vejo ninguém aqui nesse lugar que entrou, o dia que entrou, que pôs os pés na igreja, que está do mesmo jeito. E não vejo pessoas estando piores também, eu estou vendo o crescimento. A dificuldade é que nós, seres humanos, somos meio que apressadinhos, né? Queremos tudo para ontem. Nós pensamos e imaginamos já queremos. Mas a bênção tem vindo. O que importa é isso. Neemias capítulo 4, versículo 16 ao 20. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga misericórdia. Bem baixinho, porque senão o pessoal vai achar que você não sabe abrir a Bíblia. E assim, mas ele foi verdadeiro, ele tem a Bíblia, ele falou, misericórdia. Chega perto de alguém que tem aí, meu filho. Amém? Neemias 4, 16 ao 20. E diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os líderes estavam detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra. Diga comigo assim, cada um com uma das mãos fazia a obra. E na outra tinha as armas. Amém? E os edificadores da casa, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos. A espada, ó, está presa aqui, ó, pronta para ser tirada e ser usada. Amém. E edificavam,
e os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra. Diga-me sim, grande e extensa é a obra. Olha para o seu irmão agora. Fala com ele, grande e extensa é a obra. Então, pense grande. Comece a trabalhar. Projetos grandes. Coisas grandes. Não fique olhando para baixo, com medo, com vergonha. Você é grande, porque o teu Pai, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, Ele é grande. Amém? Nós estamos apartados do muro. Olha para o seu irmão, você está muito longe. Você está muito distante de mim. Socorro. Chega mais perto aí. Amém? Então vamos lá. Então. Apartados do muro, longe dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, da buzina, ali vos ajunteis conosco. No lugar onde ouvir o som da buzina. Diga comigo, no lugar onde ouvir o som da buzina. Ali vos ajuntareis convosco. O nosso Deus pelejará por nós. Nosso Deus pelejará por nós. Nosso Deus pelejará por nós. Amém? Em nome de Jesus, feche os teus olhos, Espírito Santo de Deus. Pai, eu sou apenas um canal nesse lugar. Deus, eu sou apenas, Senhor, em nome de Jesus, ouvindo o Senhor direcionou. O Senhor sabe que pelas minhas forças, pelos meus olhos, Senhor, humanamente falando, eu nem conhecia esse lugar. Mas o Senhor nos trouxe até esse lugar para fazer boca do Senhor sobre este lugar. Para fazer boca do Senhor sobre esta terra. Para, em nome de Jesus, neste lugar, ver vidas, famílias sendo transformadas. Para ter verdadeiramente, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, um povo santo, em nome de Jesus, diante do Senhor. Para ver naquele grande dia, um povo, em nome de Jesus, com vestes brancas, em nome de Jesus, diante do Senhor. Para ver um povo sendo arrebatado desta terra, porque em nome de Jesus, são os teus fiéis, porque são aqueles que têm permanecido fiéis à tua palavra. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vem completar a tua palavra sobre os nossos corações, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar. Aleluia. Queridos, fiquei muito feliz com o Senhor quando Ele começou a me falar nesta palavra. Aparentemente eu tinha algo preparado de outra forma. Eu pensava em algo muito diferente. E logo o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu falava com ele: Espírito Santo, que coisa linda, o que o Senhor está querendo de mim? Me direciona aqui. Foi quando ele começou a mostrar a circunstância, o poder desta palavra, a direção. Olha, o Senhor, ele começa a falar de uma situação que nós precisávamos, o povo estava pronto para recomeçar tudo. Havia passado 70 anos no cativeiro. Olha para o seu irmão que está do seu lado, fala para ele: 70 anos. 70 anos se passaram no cativeiro. Tem data? Tem data? Vai terminar? A diferença do cativeiro é quando nós enfrentamos ele ou não. É quando nós entendemos que já chega ou não. Amém. O problema do cativeiro é quando nós entramos ali e somos apenas cativos.
Nós temos uma história de um homem chamado José, que começa ali no livro de Gênesis, capítulo 37. E a palavra de Deus fala daquele homem de uma forma grandiosa. Que José, ele entra no cativeiro, foi preso sim, mas o José não era um preso comum, era um preso livre. O Paulo, da mesma forma, o Paulo chega a dizer assim, olha Marcelo, ele chega a dizer assim, olha, eu pelo amor do Evangelho, por amor de Cristo, eu sou preso do Senhor, eu, preso do Senhor, vos escrevo tais palavras. Mas convém que eu fique preso, convém que eu esteja preso, para que eu possa falar com liberdade. Ele sabia o porquê. Havia um porquê de Paulo estar na prisão. Nunca vi, dentro da palavra de Deus, um homem que se relaciona como Paulo. Talvez seja o missionário mais viajado de toda a história. Procura dentro da história bíblica para vocês verem. Eu não sei se a sua Bíblia tem um mapinha no final aqui. Algumas têm, falando das viagens de Paulo e tal. Gente, que coisa tremenda. Foi o homem que mais viajou, foi o homem que mais esteve em lugares diferentes. Cristão preso. Você vai dizer, mas como pode ser isto? Não estava contrário à vontade dele? Às vezes Deus permite circunstâncias para nós. Às vezes Deus permite circunstâncias porque Ele não quer te perder. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus permite circunstâncias para mim e para você, para que assim nós possamos entrar no centro desejável da vontade dEle. Olha o seu irmão que está do seu lado, olha de novo, fala ele, Deus te quer. Deus te quer. No centro desejável. No momento em que você entrar no centro desejável da vontade dEle, o cativeiro acaba. Ainda que esteja em prisões, será livre. Livre. Amém? Amém. Olha, queridos, coisa maravilhosa. Então acabou os 70 anos do cativeiro. Era tempo do povo voltar, era tempo de reconstruir a cidade de Jerusalém. Neemias estava muito bem, Neemias estava do lado do rei, era copeiro do rei, ele não precisava ter preocupado com os outros que estavam lá, não. Neemias, humanamente falando, quando nós olhamos uns para os outros e dizemos assim, ele escolheu isso, então azar dele. Quem nunca ouviu essa expressão? Eu, como pastor, estou ouvindo isso todos os dias. Pastor, eu fui lá, tentei ganhar aquela alma para Jesus, a alma não quis, então agora ela se vira. Eu ouço todos os dias. Pastor, o senhor é muito bonzinho, o senhor só prega coisas boas, o senhor não fala mais duro com o povo. Às vezes nós somos criticados, quantas vezes as pessoas chegam... Mas a Bíblia diz que o amor ele encobre uma multidão de pecados. A Bíblia diz que com a força do amor, nós temos condições de fazer coisas grandiosas. Mas é muito fácil nós olharmos para o nosso irmão e falar, já que ele não vem, então... Jesus, amado, se Jesus fosse olhar cada um de nós, a começar de mim, tá? Que estou aqui em cima, hoje, ministrando essa palavra no seu coração. Se ele fosse começar a olhar e olhar merecimento, ele não tinha morrido na cruz. Se ele fosse olhar para o pastor e falar, porque o pastor vai ganhar 10, 20 almas. Não. Ele não tinha morrido na cruz, não. Foi por amor. Diz a palavra de Deus no capítulo 3 do livro de João, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O versículo 17 continua dizendo assim ainda, olha, visto que Deus enviou teu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se Jesus vai salvar o mundo, por que eu, o pastor, vou condenar as pessoas? Pastor, então eu vou sentar
lá na roda do boteco, eu vou pro forró, eu vou dançar. Peraí, está falando coisas distintas, coisas diferenciadas. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele está falando de uma separação. Ele está falando de algo que eu e você precisamos estar atentos. Olha, ele sucedeu que metade do povo trabalhava e a outra metade estava o quê? Se preparando. Sabe, eu gosto de olhar equipes. Equipes. E quero ver o nome de Deus. Fica à vontade. O Pedro de Machado. Eu gosto de olhar equipes que funcionam, equipes com pessoas que aparentemente não têm um grande plantel, que não têm um grande nome, mas que funcionam. Vejo equipes com grandes nomes, separadas de grandes nomes, e no entanto costumam não funcionar. Aqui a Bíblia está falando para mim e para você de uma cooperação que existia entre o povo. Começaram a reedificar os muros, começaram a trabalhar para a restauração da cidade. Só que não podia ficar todo mundo restaurando o muro, porque se vai todo mundo para restaurar as rupturas do muro, o inimigo vinha, pegava eles de costa, despercebidos, e matava todo mundo. Não é isso? Quem concorda comigo? Diga amém. Amém. Eita glória. Então Neemias olhou e falou, então vamos fazer a metade trabalha o quê? Trabalha nas rupturas. A outra metade trabalha vigiando. Só que além de trabalhar, o profeta ainda diz que eles iam edificando, trabalhando bonitinho, e ainda tinha numa mão a ferramenta para trabalhar e na outra a espada. Às vezes nós não invertemos muito. O motivo das nossas maiores derrotas é porque nós distraímos muito. É porque nós estamos acostumados, nós estamos naquele ciclo vicioso. Quando é que você procura um almoço? Quando é com fome. Esse é o ciclo vicioso. Nós temos uma coisa chamada, desde criança, quando nascemos, nós aprendemos, fomos treinados dentro de um ciclo vicioso, é que se eu estou com fome, eu choro. Se a fralda encheu, porque eu não consigo trocar ela, eu choro. Se está muito frio, eu choro. Se tiver muito calor, eu choro. Se eu fizer um banho, eu choro. Pastor, então não pode chorar? Pode, o choro é bom. O choro é uma bênção na vida do cristão. Mas eu estou falando do ciclo vicioso. Começamos a crescer. Aí nós, só quando sentimos sede, igual agora eu estou sentindo sede, e estou querendo um copo com água aqui. Aí você sente, você diz assim, agora eu preciso de água. Com sede, estou com fome. O cristão tem mania de esperar as coisas estarem ruins para depois tentar ir buscar. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe. O cristão tem mania de deixar as coisas para a última hora. Diz que o brasileiro gosta dessas coisas. Estão numa briga que é só, eu não sei quem é que tem acesso à televisão aqui, que fala-se muito da Copa do Mundo agora. Segundo a imprensa, porque eles manipulam também aquilo que eles querem passar para cada um de nós, você não pode acreditar 100% na imprensa, porque toda a informação que me traga até os nossos lares, ela é de alguma forma manipulada. Se eles querem colocar drama, eles aumentam o drama. Se eles querem colocar desespero, eles aumentam ele. Mas segundo eles, as obras para o Mundial ainda falta muita coisa. Vazou uma notícia aí que provavelmente o Itaquerão, lá, não sei o quê, que é um estádio lá de São Paulo, do Corinthians,
ele está assim, muito provavelmente ele vai ser um estádio que vai ser muito bonito por dentro. Mas na hora que por fora ele não vai chegar total, não. Eu vou falar. Mas também não estou nisso, não. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós não podemos ficar deixando a coisa para a última hora. Até quando nós vamos ficar cercando enxurrada com areia? Esperamos chover, para dar enxurrada, vem a enxurrada, aí nós queremos construir barricadas de areia. Existem muitos cristãos, muitas pessoas que a situação ela está dia após dia naquela guerra, porque ela não se posiciona. Porque ela só pensa na ferramenta para construir. Ela esquece da espada. Ela esquece que na vida dela, no dia a dia, ela precisa de sair e buscar o Senhor, que ela precisa se alimentar espiritualmente. Trabalha a semana inteira. Na hora de ir para a igreja é um sufoco, é um desespero, é um cansaço terrível, que você olha e meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu queria tanto ir à casa do Senhor, mas eu não estou conseguindo. Sabe por quê? Abaixou a espada. Ou às vezes ela estava muito pesada, irmão Valdir, enquanto ia construindo, falou assim, deixa eu encostar essa espada aqui um pouquinho, deixa eu ir lá construir. A hora que o inimigo veio, cadê a minha espada? Aí vai ter que pegar a ferramenta e jogar nele. Opa! Mas igual aqueles filmes faroeste, o cara ia atirando, daí a pouco acabou as balas do revólver, pegava o revólver e acabou de ficar aberto. Então, queridos, eu estou até brincando com a situação, vai ser uma coisa muito séria. Nós, enquanto filhos de Deus, temos que ser prudentes. Jesus chegou a dizer, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos de Deus. Nós precisamos tomar uma postura. Olha, a palavra de Deus nos diz que havia, além de haver uma ligação entre o povo, além de haver uma comunhão ali, que olha, metade trabalhava e a metade o quê? Vigiava. Parceria. Pastor, por que eu luto e não venço? Porque você não está tendo aliança. Porque você está deixando de honrar as suas alianças. Pastor, que alianças eu devo honrar? Uma delas chama-se o santo culto, o culto ao Senhor. Os dias de cultos, prepara. Só por uma situação de força maior que você deixa de vir ao culto. Estou com dorzinha de cabeça, hoje eu não vou não. Não sei o que, hoje eu não vou não. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Para quem quer desculpa, você vai ter milhões. Todos os dias você terá milhões de desculpas. Para muitos, hoje não estaria mais. Depois que começou ali, que o som ele fez pirraça para nós que não quis funcionar, muitos olhariam assim, então vamos deixar, outro dia a gente volta e adora o Senhor. Peraí, não é por aí não. Nosso louvor está acima do som. A nossa adoração está acima do lugar que estamos. Amém. Olha, eu vejo essa igreja com um potencial muito grande, com pessoas com um potencial muito grande. Quero levantar neste lugar uma equipe de 12 pastores a pastorear 144 pessoas. Que é isso, pastor? 12 pastores para pastorear 144 pessoas? Sim. Esses 12 pastores vão nos ajudar a pastorear 144 pessoas. Essas 144 pessoas serão famílias que vão
a restaurar outras famílias. Pastor, mas está muito pouco, 12 pastores pastorear 144 pessoas, é muito pastor para... Quer te dizer que não é não. Porque a segunda geração de 144, quando os 144 começarem a gerar, nós saímos de 144 para 1000 e burdoada. Quem tem compra, quem tem celular aí, faz uma conta para mim aí, 12 vezes 144. 10 dá 1.400. 10 dá 1.400. 12 vai dar uns 1.700 e alguma coisa. É brincadeira? Mas só que eu preciso que você que está aqui entenda isso. Eu preciso que você que está aqui tenha no seu coração o entendimento que se você vem à igreja, você está vindo não para agradar o pastor, você está vindo para adorar o Senhor. 1728. Se você está aqui e hoje você teve a oportunidade, você está apoiando do mesmo jeito, a fama. Se você está aqui e não teve a oportunidade, você está do mesmo jeito apoiando, glorificando, cantando. Senta lá, E quando eu falo de apoio, eu falo do apoio de Moisés, que a palavra de Deus diz, olha, que quando Moisés levantava a mão sobre o povo então vencia, prevalecia contra os seus inimigos. Mas quando Moisés cansava, diz a palavra de Deus que Moisés abaixava os braços, e quando ele abaixava os braços, o povo de Israel perecia, os inimigos prevaleciam contra eles. Eu quero te convidar nesta noite a permanecer os braços, a manter os braços do sacerdote que está sobre a sua vida, erguidos sobre a sua cabeça. Existem formas de você fazer isso. Pastor, como eu faço isso? Então eu vou pegar tudo que eu tenho dentro de casa e dar para você. Não, misericórdia. Não é isso. Você faz quando você apoia o seu pastor. Você faz isso quando você sai daqui pensando assim, eu vou ser o melhor possível para o Senhor Jesus, para me honrar o Senhor Jesus. Honrando o Senhor Jesus, você está honrando o seu pastor. E honrando o seu pastor, você está honrando o Senhor Jesus. Mas isso é um princípio humano. Sim, a palavra de Deus fala assim, olha, crê no Senhor, seu Deus, dos exércitos, e será salvo. Crê nos seus profetas e o quê? Exatamente. Eu quero, em nome de Jesus, ver nesse lugar, nós vamos ver pessoas que vão nos apoiar, que vão. Vem cá, por favor, mantém meu. Vem cá, doutor, não? Socorre aqui. Que vão manter nossos braços aqui, ó. Como que eu faço isso, pastor? Tem várias formas de você manter os nossos braços erguidos. Uma delas é sendo fiel à aliança. Você tem aliança? Você sabe ser fiel à aliança? Seja fiel à tua aliança. Seja fiel à aliança. Não é qualquer coisinha que vai tirar do propósito. Eu vou ser fiel, pastor. O dia que a minha vitória chegar, o dia que, nossa Deus, aí eu não preciso contar com você. Se você for deixar para ser fiel, quando as coisas for a vitória chegar, eu não preciso contar contigo. Porque na hora que a tua vitória chegar, você vai levar, esse povo não merece estar comigo. Tenho visto nesses dias de caminhada, nestes 7 anos de igreja, tenho visto pessoas de todos os lugares passar por aqui, pessoas serem abençoadas de formas tremendas neste lugar. E nem todas voltam para ser gratas, porque não tiveram uma aliança verdadeira. Porque fomos fiéis a elas, fomos fiéis ao Senhor, e elas não entendem de fidelidade, não entendem de aliança. Uma aliança forte, ela gera filhos fortes, gera benefícios fortes. Queridos, o projeto da igreja, o projeto que nós temos, ele começa aqui.
adianta nós fazermos um projeto igual está lá, 500 metros de construção. Não adianta fazer um projeto daquele tamanho se não houver esse início aqui, se não houver uma aliança forte entre nós aqui, se não houver um entendimento da minha parte, da sua parte. A aliança, quando eu sou fiel à aliança, eu não olho primeiro os meus interesses, está pesado aí, né, Barão? Não é mesmo? Não vou ficar. Pode vir. Pode vir. Eu entendi. Pode vir. Uma aliança forte é isso. Uma aliança forte é isso. Vamos manter. Vamos manter. Não quando o pastor te dizer sim, quando o pastor também te dizer não. Eu falava com alguém essa semana, eu falava, olha, estar contigo, ter uma aliança contigo, não significa que eu não vou te dizer não. Eu vou te dizer não. Vai ter situações que eu vou dizer não. Mas vai ser necessário os não. Vai ter momento que eu não vou concordar com a sua atitude. Vai ter momento que você não vai concordar com a minha atitude. Quantas vezes o apóstolo Matosinhos falou algo comigo, Márcio, caminha nessa direção, e eu com o meu coração triste, não vou caminhar assim, não. Aí o Espírito Santo fala, olha, é melhor obedecer do que remediar. E a gente começa a caminhar debaixo da aliança, e o Senhor começa a fazer com a obra tremenda. Sabe por que nós vamos ter um encontro agora, dia 18, 19 e 20 de abril? Porque há anos atrás, quando nós chegamos aqui, há 7 anos atrás, eu falei, apóstolo, quando é que nós vamos fazer o encontro em Timóteo? Ele falou, continua trabalhando, vai rompendo, vai trabalhando, vai chegar o momento certo. Este é o 7º ano, o ano da santidade. O ano em que nós vamos apresentar diante do Senhor uma vida ainda mais comprometida. Nós seremos ainda mais comprometidos com a aliança que temos com o Senhor. Pastor, o que significa aquele negócio da trombeta, da buzina? Significa que nós precisamos nos unir. Unir e ouvir a voz do Senhor. Como é que é ouvir a voz do Senhor, Cida? Conta para nós o que o Senhor fez com você. Pode contar? Pode contar? Essa semana, o que o Senhor fez com você? Fica à vontade, você está em família. Pode? Amém, Jesus. Pode ficar à vontade. Foi assim, passando todos. Amém. Quinta-feira, acho que foi na quinta mesmo, eu vim devolver meu dízimo. Amém. Aí eu estava assim, com certa dificuldade de devolver o dízimo. Aí dentro do meu coração eu estava assim, nossa Senhor, mas se eu devolver, o Senhor conhece, eu sabe as minhas necessidades, se eu fosse olhar a minha necessidade, eu não devolveria o dízimo não. Aí aqui assim, no último segundo, eu fui lá pedir ao meu marido para pegar o envelope e me colocar o dízimo. E vim aqui, ajoelhei, eu e ele, o pastor ajudou a gente a orar, e eu com aquele pensamento assim, Senhor, se eu fosse olhar a minha necessidade, eu não devolveria o dízimo, porque eu tenho isso e isso para fazer. Só que mesmo assim eu coloquei, não coloquei assim arrependido do que eu estava fazendo, nem nada não. Coloquei meu dízimo e fui embora, meu coração tranquilo. Aí quando foi no outro dia, eu fui trabalhar, aí a minha patroa, ela não era o dia dela me pagar, ela foi me adiantou o pagamento, que é R$60 que ela me paga por dia, que eu sou diarista, me pagou R$60, e mais uma semana que eu não tinha ido trabalhar. Eu fui trabalhar, só que eu estava passando mal. Aí ela foi e me pagou esse dia, me deu de presente R$60, aí assim, eu fiquei muito alegre, bem contente com a pastora, porque eu ainda falei com ela assim, se eu fosse contratar alguém no mundo, assim, eu não ia entender, né? Porque R$60 não é nada, só que para mim significou muito, porque o que eu coloquei aqui foi R$60 e no outro dia Deus me deu em dobro, R$120. Foi embora, eu fiquei muito feliz. Amém. Amém? E eu não estou fazendo isso para julgar marketing no seu coração.
dízimos e ofertas, porque eu tenho no meu coração entendimento. Gosto de ensinar as pessoas sobre dízimo e oferta, gosto que elas fazem debaixo do entendimento. E esse entendimento a pessoa ganha ele quando ela tem experiências com o Senhor. Como assim, pastor? Tem um curso chamado discipulado que nós fazemos dentro da igreja, que até a Cida está passando, e a bênção de Deus aí antes de, porque nós não chegamos lá em dízimo e ofertas ainda. E esse curso ele vai nos preparando e a gente ensina as pessoas os princípios. A serem fiéis à aliança, a manterem fiéis à aliança. Sabe, ser fiel à aliança é pegando o seu dízimo e devolvendo ao Senhor. Ser fiel à aliança é você ouvir o pastor quando ele falar com você, ainda que não faça sentido, dê ouvidos. Não é alguém, não é um qualquer. Se eu estou pedindo, é porque tem um princípio. Se eu estou pedindo, é porque há uma necessidade, tá? É porque nós temos uma missão. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a partir de hoje, a sair deste lugar, com o seu coração assim, rasgando de alegria, com o seu coração grandioso, dizendo assim, aonde a buzina tocar, eu estou junto. Amém, Jesus. Aonde a buzina tocar. E quem vai tocar essa buzina para nós chama-se Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Porque eu não tenho interesse de gerar uma igreja forjada por homens. Eu quero ver um povo diferente desse lugar. Eu quero ver um povo que vai se comprometer com as vidas, com as almas. Um povo que se compromete com o Senhor, que tem um compromisso real com o Senhor, que a sua vontade não vem primeiro. Muitos vão ser levantados nesse lugar. Pessoas vão ser totalmente. Pessoas vão olhar, mas aquela pessoa, pastora? Sim. Por quê, pastor? Porque sempre honrou. Mas e aquele fulano, e aquele ciclano? Por que não foi? Porque ele não honrou. Como assim, pastor? Porque às vezes tem pessoas que te abraçam e dizem, eu estou contigo, tá? Eu estou. Eu tenho certeza que você já viu isso na vida do Senhor, muitas vezes. Eu estou contigo. Agarra no Senhor e diz, eu estou contigo. Onde o Senhor pôr o pé do Senhor, pula lá atrás, tá? Olha que vem a primeira dificuldade. Esse negócio não está muito bom, não. Esse negócio está meio difícil. É sério. Isso acontece nos nossos dias. Aconteceu nos dias de Jesus e acontece nos nossos. Mas eu quero te convidar, em nome de Jesus, a abrir o teu coração nesse lugar, nesta noite. Olha, porque grande e extensa é a obra, tá? E nós estamos distantes. Se achegue mais. Hoje eu liguei para um jovem, que eu não quero dizer o nome, mas eu vou dizer o nome do Leonardo Quaresma. Quaresma, tá gente? Nós estamos na Quaresma. Não é Quaresma. Deixa. Hoje eu liguei para ele, Léo, mas que saudade, Léo. Como é que você distancia assim, Léo? Eu lembro do Léo, nos primeiros dias o Léo chegava, mas eu nem estava esperando, ele chegava na minha casa, era tão bom. O Léo está distante. Léo, pastor, mas o senhor está me chamando a atenção? Não, não estou te chamando a atenção. Eu estou te falando que eu te amo muito, eu preciso de você. Você está vendo aqui? Ó, essa mão, esses dedos, esse braço, cabeça. Você é parte do corpo. Jéssica, você é parte do corpo. Cida, você é parte do corpo. Edivaldo, Rosa, Valdir, Elisângela, todos que aqui estão são parte do corpo. Vocês são parte desse corpo. Eu preciso de vocês. Vocês são macio mesmo. Pode uma perna, um corpo caminhar sem as pernas? Pode um corpo andar ferezo em tais tarefas sem um braço? Então eu preciso de você. Isso é um pedido, um apelo que o pastor faz a vocês hoje. Mantenha meus braços erguidos sobre as suas cabeças. Como, pastor? Se acontece alguma coisa, me liga, me avisa, pastor, eu não estou podendo estar na igreja porque tem tal coisa.
Às vezes tem situações que a gente liga, a gente procura, a gente vai atrás, a gente manda mensagem, cadê a pessoa? Aí depois você fica sabendo pela boca dos outros, o fulano estava viajando, estava curtindo praia, eu não sabia. E eu de cá desesperado, arrancando o cabelo da cabeça, meu Deus, o que está acontecendo com o Marcelo? Marcelo não me liga, Marcelo... Não é assim que acontece, não. Marcelo... Estamos jogando o nome dele aqui, mas gente, é para nós, é para o nosso bem. Quando nós tivermos uma organização ainda maior, quando nós tivermos uma instituição, nós pudermos estar beneficiando as nossas crianças. Imagina, gente, hoje o Bruno vai estudar onde? Lá no César. Não é isso? Quando nós tivermos uma condição de estabelecer uma escola aqui pertinho dos nossos filhos. Mas isso depende de mim, depende de você, depende de nós entendermos isso. Eu sozinho, minha força é limitada. Sem você, eu sou muito limitado. Com você, eu não sou apenas um, eu sou dois. Amém. E a Bíblia fala assim, que dois é melhor trabalhar dois, juntos no mesmo intuito, porque os dois terão melhor paga. Está chegando o nosso momento. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu quero te convidar em nome de Jesus a orar. Se você não tem ouvido ainda do Espírito Santo do Senhor, a direção de Deus, eu quero te convidar em nome de Jesus a orar nesta noite, orar mesmo, pedindo ao Senhor a direção, ouvir o som da buzina nesta noite, ouvir a voz do Espírito Santo. O som da buzina para mim e para você chama-se Espírito Santo. Amém. E não uma vozinha maquiada, como eles querem dizer que o Espírito Santo tem do lado do seu ombro um anjinho, do outro lado está um diabinho, não é nada disso não. A voz do Espírito Santo mesmo, a intimidade com Deus. Quem tem Espírito Santo com um anjinho, diabinho, com um anjinho do lado, diabinho do outro, é quem não tem experiência com o Senhor. E você é muito mais que isso. A voz verdadeira do Espírito Santo está com você. Cida, vá, minha filha. Chega lá na igreja ortodoxa e consagra a mim o seu dízimo, a sua oferta. Depois você passa a prova comigo, Cida. Depois você passa a prova comigo, o meu filho, minha filha. Depois você passa a prova comigo, vai lá, seja obediente, permaneça na sua caminhada, continua caminhando, abre mão do pecado e depois você passa a prova comigo. Você vai ver que você vai orar pelo enfermo e ele vai ser curado. Amém, Senhor. Você vai ver que você vai orar pedindo a restauração e a restauração vai vir. Aleluias. Você vai ver que quando você abrir a sua boca para falar, não falará a ti, mas o Espírito Santo falará por ti. Amém, Deus. Mas o Senhor dos Aleluia. Senhores, Ele estará com a mão dele, atendo para você, e ele vai falar assim, olha, não tornará para mim a palavra que sair vazia, a palavra que sair da minha boca. Não é isso que ele fala lá? É verdade. Isaías 55, ele está nos dizendo isso, 55 me parece que é o verso. Está dizendo que não tornará para ele a palavra que sair da boca vazia, da boca dele a palavra não tornará vazia para ele. Antes ela vai vir, vai construir o que precisa construir. Antes ela vai vir, vai fazer o que precisa ser feito. Eu não sei como você tem andado nesses dias. Eu não sei a aflição que está no teu coração nesta noite. Eu não sei que situação você se encontra. Mas eu sei de uma coisa. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar e Ele quer mudar a tua história. Amém, Ele Deus. quer fazer uma aliança contigo hoje. Amém, Senhor. Ele quer mudar a tua história a partir desse momento. Amém, Chame Senhor.